professor Brito Cruz, ele atualmente, deixa eu só abrir aqui, ele é vice-presidente sênior da rede de pesquisa da Elsevier, e ele atuou durante muito tempo na Universidade de Campinas, sendo diretor do Instituto de Física Kleber Vadagin. Sua área de pesquisa é ótica de fenômenos ultra-rápidos, né, com ênfase em processos eletrônicos na escala de Fendt-Segundo. O professor Brito tem uma incrível contribuição para a política científica de São Paulo e, obviamente, do Brasil. Ele foi reitor da Unicamp, foi presidente da FAPESP, que é a principal agência estadual de fomento do nosso país. Ele foi reitor de pesquisa da Unicamp e também membro do Conselho de Pesquisa da FAPESP. Eu lembro quando eu era um aluno de pós-graduação, isso já tem muito tempo, lá em São Carlos. Na época, eu acho que o professor Brito era diretor científico da FAPESP, e foi a primeira vez que eu ouvi essa história, essa ideia fantástica de inovação e junção de ideias científicas com capital de risco. Foi numa palestra que eu assisti do professor Brito em 2000 e alguma coisa, lá no IFISC. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, a plateia é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite para participar dessa sessão e agradeço também pela oportunidade de ver a palestra do Ado, que foi excepcional. Gostei demais. Parabéns pelas realizações, Ado. Então, o tema do qual eu vou falar para vocês é sobre Science and Engineering Based Entrepreneurship, quer dizer, empreendedorismo relacionado com ciência e engenharia, relacionado com conhecimento. E eu vou começar comentando com vocês que tem um desafio no mundo inteiro, não é só no Brasil, colocado perante as universidades, as agências de financiamento à pesquisa e a comunidade de pesquisa, que é aquele de se obter mais benefício da ciência para, ou pelo menos da ciência feita com recursos públicos, para as pessoas que pagam impostos para aqueles recursos serem dirigidos para a ciência. Eu digo isso porque é um assunto que está em pauta no mundo todo, não é só no Brasil. Às vezes a gente vê no Brasil políticos falando mas precisava ter mais resultado, etc. E as pessoas assumem que é porque eles são pessoas ignorantes, que não entendem como funciona a ciência, mas não é, viu? Eu acho que é mais porque ciência é uma coisa complicada e não é fácil para qualquer um ver a conexão entre a ciência que se faz hoje, especialmente a ciência básica, e os benefícios que vão acontecer para as pessoas dali a 2 anos, 10 anos, 20 anos, tá certo? Quer dizer, os pesquisadores descobriram o mRNA trabalhando em biologia molecular básica em 1961. Eles não estavam trabalhando com mRNA para fazer uma vacina contra a Covid. Eles estavam trabalhando com mRNA para entender a bioquímica da célula. Então, essa conexão é difícil até mesmo para os cientistas entenderem. E você veja, por exemplo, esse que eu ponho aí na tela é um editorial da revista Nature, de 2017. E a revista Nature é uma revista que tradicionalmente está sempre defendendo os pesquisadores, a pesquisa, a ciência básica, etc. E o editorial tem como título Além da bolha da ciência, Beyond the Science Bubble. E eles estão falando, o sumário do que eles estão falando no editorial é que os líderes de pesquisa nos Estados Unidos e no mundo inteiro
precisam tratar das necessidades e das perspectivas de emprego das pessoas que pagam impostos, os quais têm visto pouco benefício nos avanços da ciência. Eu até acho que a Nature exagerou um pouco na dose aí, porque esse negócio de falar little benefit não é, né? Porque as pessoas vão na farmácia e compram um remédio que foi descoberto e desenvolvido por causa da ciência. As pessoas andam de automóvel que tem materiais, tem combustível, tem eficiência que avançou por causa da ciência. As pessoas viajam e tratam da saúde por causa dos avanços da ciência. Mas o ponto é que aqui até a Nature veio para se juntar a esse que diz, olha, precisa ter mais, ou precisa ter mais benefício, ou precisa demonstrar melhor os benefícios. E eu acho que os benefícios que a ciência e a pesquisa trazem à sociedade, eles estão em três dimensões. Quer dizer, tem uma dimensão que é o benefício intelectual. A sociedade que entende ciência e que apoia a ciência, e onde se faz ciência, é mais sábia. A ciência ajuda a humanidade a ficar mais sabida. Tem também o impacto, uma outra dimensão do impacto, que é o impacto social. São aquelas ideias que vêm da pesquisa e que ajudam a aumentar o bem-estar na sociedade, ajudam muitas vezes a informar a política pública e ajudam a aumentar o benefício dos bens públicos. Por exemplo, pesquisa sobre meio ambiente, pesquisa sobre saúde. Pesquisa sobre o meio ambiente é uma dessas que é difícil de ser apropriada privadamente. Raramente as pessoas fazem uma patente sobre o método de conservação da Mata Atlântica na região vizinha a Cubatão, tá certo? Mas conservar a Mata Atlântica é preciso ser feito para beneficiar a sociedade. Então, essas ideias que trazem benefício social são também fundamentais. E, além do mais, tem as ideias das quais nós vamos falar hoje, que são as ideias que trazem impacto econômico, quer dizer, aquelas que podem ser transformadas num produto, num processo, numa empresa, podem melhorar uma empresa, podem fazer uma empresa ser mais competitiva, podem criar uma empresa sobre algo completamente novo, como o Ado Jório estava contando para nós, desse trabalho bonito deles ali sobre a Twistronics. Quer dizer, aquelas ideias que vêm em cima de um monte de outras ideias básicas e que chega a um ponto que tem uma coisa que dá para fazer e virar num produto que outros vão se interessar por pagar. Então, nós vamos hoje estar falando dessas aqui, mas eu quis fazer essa introdução para destacar para vocês que os benefícios da ciência não vêm só do impacto econômico, eles vêm também do impacto social e vêm muito do impacto intelectual. Então, para falar do impacto social, eu queria, nesses minutos aqui, antes da gente começar a parte das perguntas, destacar para vocês que uma das coisas que eu acho muito importantes e muito deficiente na maneira como o Brasil trata da política para a ciência, inclusive da política para a inovação, é que a gente, no Brasil, tem o hábito de medir pouco e falar muito. Quer dizer, todo mundo tem opinião sem ter estudado o problema e sem ter feito algumas medidas. E eu queria mostrar para vocês dois tipos de medidas que ajudam a gente a entender esse ambiente do empreendedorismo e da relação da universidade com a empresa, e que, ao ajudar a entender, ajudam a gente a planejar como fazer melhor essas coisas no futuro. Então, eu vou mostrar para vocês duas coisas. Vou mostrar que, primeiro, no Brasil, tem mais interação entre universidade e empresa do que, em geral, se pensa. É surpreendente isso. Mas eu sugeriria para vocês, quer dizer, tentem pensar quantas vezes na vida, na discussão sobre universidade e empresa, vocês já viram alguma medida abrangente sobre qual é o tamanho da relação universidade e empresa no Brasil. Quantas vezes acontece? Quantas vezes por ano?
quanto dinheiro está envolvido. É raro, as pessoas sempre falam, se for da universidade, as pessoas falam, a empresa só quer o lucro, é muito difícil interagir com eles. E se for da empresa, eles falam, a universidade só faz pesquisa sobre coisa esquisita que ninguém entende, é muito difícil interagir com eles. Mas ninguém fala, no ano passado tinha tantos por cento ou tantos milhões de dólares aplicado em pesquisa de universidade com empresa, nesse ano tem 5% a mais, deveria ter subido 7% em vez de subir 5%, alguma coisa que ajude a objetivar a discussão. E eu vou mostrar para vocês um indicador que nos deixa entender algumas coisas sobre essa interação, que é um indicador sobre coautoria. Quer dizer, quantos trabalhos científicos tem onde tem autor em universidade no Brasil e coautores em empresas em algum lugar do mundo, inclusive no Brasil? Essas pessoas estão trabalhando junto para ter ideia. E, ao ter ideia, fazem um plano, fazem um projeto, obtêm um resultado e publicam o resultado. Quer dizer, é um tipo de interação razoavelmente sofisticada. E vou falar de outro canal, que é esse, foi através das empresas criadas por estudantes, professores e funcionários. Mas, principalmente por estudantes, viu? A gente tem que pôr aqui professor e funcionário, porque de vez em quando aparece uma empresa feita por essa do Ado aí, por exemplo, empresa de professor. Mas a enorme maioria, em todas as universidades do mundo, dos criadores de empresa nova são os estudantes, tá certo? Não são nem os professores, nem os funcionários. Então, eu vou mostrar para vocês dois gráficos sobre esse assunto de publicação em coautoria da universidade com a empresa. Então, o primeiro gráfico é esse de um estudo que eu fiz usando essa base de dados chamada Scopus, essa aqui, tá certo? Eu montei um jeito de fazer uma pesquisa ali para procurar contar os trabalhos onde tem autor em empresa e autor em universidade. Não é fácil de fazer, porque a base de dados tem um monte de deficiências. Eu trabalho na empresa que faz esses Scopus aí. E é um dos desafios em que a gente está trabalhando. Que é assim, é muito mais fácil identificar e classificar as 10 mil principais universidades do mundo do que é identificar as 150 mil principais empresas do mundo. Então, nós estamos trabalhando nisso. Mas enquanto não está completo para identificar direitinho tudo, eu fiz essa pesquisa para o caso do Brasil, usando nomes de empresas e sistema de busca ali, quase baseado em inteligência artificial, mas foi inteligência natural mesmo, que me dá essa curva de crescimento. O eixo vertical é quantos trabalhos por ano são publicados onde tem um autor de uma universidade e no Brasil e um autor de uma empresa ou no Brasil ou em algum lugar do mundo. E aí vocês veem que tem um crescimento importante aqui, tá certo? É uma curva dessas que parece um pouco assim, tirando umas oscilações, parece um pouco uma curva exponencial. Se a gente tirar o logaritmo, a gente vê que é uma curva exponencial mesmo, bem direitinho aqui, de 1970 até 2010, ela vinha uma reta na escala logarítmica, crescendo 16% por ano, tá certo? Mesmo dado, só que aqui nesse gráfico pequeno está em escala logarítmica. Então, você veja, uma coisa que cresce a 16% por ano, coisa boa, né? É difícil achar outra coisa boa no Brasil que, desde 1970, tem crescido a 16% por ano. Então, isso ajuda a gente a começar a entender que a relação entre universidades e empresas no Brasil tem crescido e tem possibilidade de crescer mais. Mas, por exemplo, ao fazer a medida, a gente descobre que, a partir de 2010, essa linha entortou para baixo aqui. O percentual por ano, o coeficiente da exponencial, o expoente da exponencial, perdeu. Por que será que isso aconteceu? Quer dizer, isso é coisa que a gente consegue entender porque tem uma medida. Sem fazer a medida, não consegue ver, observar o fenômeno e começar a discutir por que ele está acontecendo. Que tipo de coisa a gente pode aprender desse tipo de gráfico? Primeiro, uma curiosidade que é, o que são esses artigos de pesquisador de universidade com pesquisador de empresa? Então, por exemplo, são artigos que nem esses aqui, ó. No Numerical Methods in Fluids, o professor João Luiz Azevedo, professor do ITA, foi presidente do CNPq há alguns anos,
junto com o pesquisador da Embraer, Leonardo Scalabrin, publicaram sobre Adaptive Mesh Refinement and Coarsening for Aerodynamic Flow Simulations. A Embraer é uma das empresas que mais tem artigo em coautoria com professores e estudantes de universidade no Brasil. Ou aqui o João Luiz Azevedo e o Olímpio, professores do ITA e do IAE, no CTA, trabalhando com o Roberto, da Embraer, sobre Navier-Stokes Based Study in Linearity in Transonic Flow for Flutter Analysis. Aí eles foram procurar uma solução para essa equação de Navier-Stokes, que é uma equação que toda pessoa que tem juízo tenta ficar longe dela, porque mesmo numericamente é dificílima de tratar. E eles são das pessoas que mais entendem disso no mundo e ajudam a Embraer a entender melhor, e o que se faz na Embraer os ajuda a identificar temas de pesquisa interessantes para eles trabalharem. Ou pesquisa, por exemplo, na área de materiais aqui, professores da Escola Politécnica da USP, sobre bombardeamento de carbono e adesão de carbono amorfo, trabalho feito entre pesquisadores da Poli da USP e pesquisadores da MALE, ou pesquisadores da Tecumseh em São Carlos e pesquisadores da Escola de Engenharia da USP em São Carlos, sobre estudo numérico de comportamento transiente em sistema de compressão de vapor. Quer dizer, é ciência e pesquisa de excelente qualidade, coisas interessantes, não é coisa de pregar uma fita durex num clipe e fazer uma adaptação. Tem muita pesquisa interessantíssima, coautorada entre professores e estudantes de universidade no Brasil e pesquisadores e engenheiros de empresas, nesses casos que eu mostrei no Brasil, mas eles também fazem isso com pesquisadores e engenheiros de empresas no mundo. Por exemplo, a gente pode verificar e identificar quais são as universidades que mais fazem isso. São aquelas do gráfico do lado esquerdo. A USP, mostrando como variou de 2007 a 2009 para 2017 para 2019. A UFRJ, a Unicamp, a Unesp, a Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais e assim vai. Um gráfico desse mostra para nós uma outra coisa. Se a gente quiser saber como é que faz interação de universidade com empresa no Brasil, em vez de a gente ficar olhando para o que acontece no MIT, na Califórnia, a gente devia olhar para as 5 ou 6 universidades principais dessa figura aqui e tentar ver o que tem nelas que não tem nas demais. O que faz que elas tenham mais resultado nessa interação do que as outras? Aí a gente consegue exemplo que está perto de nós, que vive as nossas dificuldades, a nossa vida, os nossos desafios e que achou maneiras de vencer parte desses desafios. O gráfico da direita ilustra quais são as agências de financiamento à pesquisa que têm mais publicação desse tipo. Então, o CNPq tem financiado muitos trabalhos, a CAPES, a FAPESP, a FAPEMIG, a FAPERJ, e assim vai. De novo, a gente pode perguntar, tá bom, se a gente quiser aprender sobre isso, para que agência de financiamento, com que agência de financiamento que a gente deve conversar ou tentar entender? Aí eu acho que a gente conseguiria traçar políticas um pouco mais efetivas e eficientes para o nosso caso aqui no Brasil. O segundo caso que eu queria mostrar para vocês é esse das empresas, criadas principalmente por estudantes, usando como ilustração o caso da Unicamp, que desenvolveu um sistema ali para acompanhar as empresas criadas por seus estudantes, professores e funcionários. E no último levantamento, que foi esse de 2020, eles mostram ali 1.038 empresas, 929 das quais ativas atualmente, criadas nos últimos 35 anos, que sustentaram em 2020 33 mil empregos e receita de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais é mais ou menos 3 ou 4 vezes o que a Unicamp recebe do governo estadual de São Paulo por ano. Então, as empresas que o povo da Unicamp criou faturam mais do que 3 vezes, quase 4 vezes mais do que o que custa a Unicamp para o contribuinte paulista. E ainda é uma curva ascendente, ela não está estacionária ainda. E aí tem empresa de todo tipo, tem empresa que trabalha com semicondutores, tem empresa que trabalha com
aqui, Movile, iFood, esse é o dono do iFood, entregando comida e fazendo aplicativo, tá certo? Essa daí já virou unicórnio, dessas empresas que vale mais que $1 bilhão, tá certo? Tem empresa como a CIET, que é uma empresa de software interessantíssima, que já tem mais do que 4.000 empregados em 80 países do mundo. 4.000 empregados em 80 países. Todos recebendo instrução e determinação dos engenheiros de software que estão ali em Campinas, instalados na sede da CIET, onde é ainda o CPQD, que foi da Telebrás, agora é uma fundação privada. Então, você vê, tem empresas aqui que se desenvolveram muito, que começaram, eu me lembro dessa Móvel, quando eu fui reitor da Unicamp, eles tinham 3 ou 4 empregados. Agora eles devem ter quase 10.000 empregados. Certo? É um troço gigante, gigante por escala mundial. Empresa de tecnologia para telecomunicações, para chave criptográfica, quer dizer, todo tipo de empresa, um monte de coisa, de oportunidade. E aí, nem dá para pôr todos os logotipos, mas o que eu queria realçar nesse aspecto aqui das empresas é que eu acho uma pena que só tenha uma ou duas universidades no Brasil que tratam de fazer isso que eu estou mostrando para vocês, de acompanhar essas empresas e contar sobre elas, interagir com elas, uma vez por ano convidar os diretores e presidentes e diretores de pesquisa de todas elas para irem na Unicamp, conversar com os estudantes, para interagirem, porque isso é que cria a ideia, ajuda a criar entre os estudantes a ideia de que poxa, se esse cara que está falando aí, que parece um cara bem normal, estava sentado aqui na minha cadeira há 10 anos e fez uma empresa que vale $1 bilhão, talvez eu possa fazer também. Quer dizer, torna o objetivo possível para o estudante, porque é diferente de ler a biografia do Steve Jobs e ficar achando que, bom, aquele cara mitológico que fez, inventou isso. Ele era um humano que nem nós, mas como ele está lá longe, cria-se a mitologia. Mas os humanos que nem nós que estão aqui perto, eles podem vir ali na sua universidade e conversar com a turma da engenharia ou com todos os alunos da universidade e tomar cerveja com eles e vinho depois da sessão e contar para eles como é que foram as dificuldades, o que ele enfrentou e assim por diante. Então, eu acho que faz falta para nós que as universidades institucionalmente valorizem esse tipo de resultado. Realmente é uma pena. Quando eu fui reitor da Unicamp, eu dizia o contrário, eu dizia, ainda bem que outras universidades não fazem, porque eu tinha poucos logotipos aqui, porque o meu levantamento ainda era ruim, eu comecei a fazer esse levantamento na Unicamp. Mas como ninguém tinha, fazia sucesso, tá certo? Mas eu sempre pensava ali comigo, falava, puxa, o dia que os do ITA resolverem fazer, vai ter o logotipo da Embraer, que é a terceira maior fábrica de avião do mundo. Aí a minha fica valendo pouco, mas nunca fez. Tá certo? E outras universidades também nunca fizeram, o que é uma pena do ponto de vista da política e do ponto de vista do incentivo aos nossos estudantes. Então, como eu contei para vocês do faturamento dessas empresas, eu queria mostrar com essa figura que tem oportunidade também para essas empresas obterem financiamento. Se você pensar só na área de física e materiais, a FAPESP, desde 1997, financiou uma pequena empresa por mês, todo mês desde 1997, está financiando, para a empresa fazer pesquisa e desenvolver um produto, desenvolver um processo. É um programa que está aberto, existe ainda, chama-se PIP, Pesquisa Inovadora em Pequenas Empresas. E eu vou terminar destacando para vocês que o grande desafio que eu vejo para o Brasil nesse campo do empreendedorismo e no campo da inovação e do desenvolvimento de fazer a pesquisa virar resultado é que a gente precisa ter mais pesquisador trabalhando nas empresas. Veja, se você fizer a conta dos pesquisadores no Brasil, o último dado que eu consegui arrumar ali no site do Ministério da Ciência, mostra para nós que no Brasil tem 260.000 pesquisadores. Isso é professor em tempo integral, e estudante de doutorado e pós-doutor. 265.000 trabalhando no ensino superior e 59.000 trabalhando nas empresas. Dá mais ou menos quanto aí? Olhando a figura, dá uns 25% do total. Tá certo?
Como é que isso aí funciona em outros lugares do mundo? Bom, por exemplo, se você começar com os Estados Unidos, você vai ver que nas empresas tem praticamente 4,5 vezes mais pesquisadores do que tem nas universidades. Aliás, nas universidades americanas tem mais ou menos o mesmo número que tem no Brasil. Tá certo? Só que nas empresas tem 1 milhão de pesquisadores. Pesquisador não tem que ser PhD, é pesquisador, é a pessoa que usa as leis da natureza para resolver problema e fazer a empresa ganhar mais dinheiro no ano que vem. Tá certo? Muitos engenheiros, mas 980 mil. Você veja, essa diferença da parte cinza do gráfico dos Estados Unidos com o gráfico do Brasil ajuda a gente a entender algumas das dificuldades que a gente enfrenta. Ou quando você compara com a Coreia do Sul, analogamente, sai um resultado similar. A Coreia do Sul também um monte de pesquisadores nas empresas, uma fatia menor nas universidades. Eu não estou querendo dizer que no Brasil devia ter menos nas universidades. Estou querendo dizer que no Brasil precisava ter muito mais nas empresas, de tal modo que fosse um percentual mais perto de 50%, digamos, que é o percentual mundial que costuma acontecer. Então, em conclusão, o que eu quis mostrar para vocês sobre essas oportunidades de empreendedorismo acadêmico é que tem realizações, tem empresas, e vocês viram muito melhor do que eu mostrei a palestra anterior do Ado, mostrando um caso, tem capacidade, tem oportunidades, dá para achar apoio e, por outro lado, todo mundo gostaria que fosse mais fácil, mas que tivesse menos obstáculo, mas não é, e é difícil, eu vou terminar mostrando para vocês, é difícil em todo lugar do mundo. Se você virar aqui para o meu último slide, isso é um recorte da revista Physics Today, que eu achei, onde eles comentam ali que aqueles que trabalham na intersecção entre pesquisa acadêmica e pesquisa industrial já ouviram a história da empresa de manufatura americana, que depois de passar horas e horas negociando o contrato de pesquisa colaborativa com uma universidade, desistiu, jogou os papéis para cima e foi levar a oportunidade para uma universidade fora dos Estados Unidos. E eles discutem aqui por que é difícil fazer isso. E é difícil porque a universidade é diferente da empresa, e a empresa é diferente da universidade. E uma não existe para servir a outra. Uma, você pode dizer, existe para interagir e ajudar a outra. A empresa ajudar a universidade ajudar a empresa. E isso requer uma adaptação e uma convivência da qual a gente precisaria ter mais para aprender como fazer isso mais eficientemente ainda do que tem sido feito. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Brito. Excelente a sua palestra. Nós vamos passar aqui agora para a fase de perguntas. O professor Petros Santa Cruz, da Federal de Pernambuco, está com a mão levantada. Professor Petros, por favor, pode fazer a pergunta. Seja muito bem-vindo, professor. Só lembrando que hoje à tarde tem um invite talk do professor Petros na nossa próxima sessão. Obrigado pelo convite desde já, né? E, Newton, e eu queria dizer que, bom, estou com um probleminha aqui, nesse momento aqui no microfone, na câmera, mas eu vou resolver daqui de tarde. Mas eu queria dizer que é sempre bom a gente acompanhar, né? Não é ouvir, é acompanhar, né? Ao longo dos anos as apresentações do Brito Cruz, né? E há muitos anos, né? Acho que dos meus 60, 30, que eu acompanho um gráfico, Brito, com relação a uma articulação da sociedade relacionada com a formação de recursos humanos. Eu acho que faz no final, acho que no meio dos anos 90, né? Não sei se você está lembrado desse seu gráfico, que no eixo dos X mostrava a formação de recursos humanos, né? A qualificação dos recursos humanos, não é? E no eixo dos Y você mostrava a articulação da sociedade. Eu sempre me preocupei muito em que quadrante a gente estava ao longo desses anos. E teve um bom período da nossa história, né, de ciência e tecnologia e da formação de recursos humanos dentro das universidades, que a gente se deslocou, né, para o quadrante bom, vamos dizer assim, né, em que você tinha recursos humanos qualificados, né, e, ao mesmo tempo, com a sociedade articulada. Bom, basicamente, acho que uma década
que foi muito, as universidades cresceram muito e as indústrias também, né, em paralelo. E agora a gente está num cenário, né, que a gente tem a nítida impressão que a ciência está sob ataque, né, as universidades também, e a gente assiste um cenário lamentável, não só do ponto de vista sanitário do país, mas também do ponto de vista, né, de organização política e que impacta tudo isso, né, o país. Então, nesse gráfico que eu venho acompanhando, né, não sei, ao longo dos anos, acho que foi no meio dos anos 90, né, que você começou a apresentar. Como é que você vê a movimentação agora? Onde é que a gente está aí? Então, Petros, obrigado pela pergunta e obrigado pela atenção e o interesse nessas apresentações. Realmente, desde eu comecei a olhar para esses indicadores em meados dos anos 90. E o que eu acho que nos acontece é assim, daquela época para cá, o Brasil não conseguiu aumentar substancial. Eu vou usar aqui a palavra substancialmente, porque a medida é um pouco imprecisa, tá? Mas eu acho que eu diria não conseguiu aumentar a proporção de pesquisadores trabalhando nas empresas entre o total de pesquisadores do Brasil. E não conseguiu, eu digo isso porque o dado principal que eu penso é da fração do dinheiro gasto no Brasil com atividade de pesquisa e desenvolvimento, a proporção das empresas, desde 1990, está ali perto de 40% e atualmente está perto de 40%, ou 45% e 46% agora. Então, é algo que realmente é intrigante, porque o Brasil passou por uma fase de uma estabilidade política e desenvolvimento, né, eu diria de 1995, depois do Plano Real, até 2015, 2014, onde, como você falou, as universidades progrediram, a indústria progrediu, mas, mesmo assim, o Brasil não conseguiu fazer progresso na capacidade inovadora das empresas no Brasil. É notável. E não é por falta de iniciativa e por falta de programa. Teve várias coisas, teve tanto código, né? Tinha PACT, PAT, PAD, programa isso, programa aquilo, e nada. Quer dizer, continua com uma rocha esse percentual dos pesquisadores nas empresas, perto do gasto das empresas, perto dos 40%, e os pesquisadores perto de 25%, 26%. Eu tenho a impressão que isso aponta para nós, para uma coisa, e agora eu vou conectar com a sua observação sobre os tempos atuais, que são especialmente ruins, por todas as razões que você falou, e muitas outras que nem daria tempo para a gente listar completamente aqui, mas, sei lá, quer dizer, o desarranjo que se instalou no Brasil a partir de 2014 é monumental, mas não é disso que nós estamos tratando aqui. Mas o meu ponto é assim, é que temos atualmente dificuldades que são de natureza conjuntural, que é tudo que aconteceu no país, momentaneamente, mas eu acho que permanece algumas dificuldades de natureza estrutural. Quer dizer, se desde os anos 90 o Brasil está tentando fazer que as empresas tenham maior capacidade de inovação e não consegue, é porque ainda não fez a coisa que resolveria o problema, né? E eu tenho a impressão que uma das coisas que ainda não foi tentada foi a ideia de que talvez o mercado brasileiro seja fechado e protegido demais. E isso diminui o impulso das empresas para competir, ou seja, os programas não empurram, não fazem como os programas que a Coreia fez ou a China, que era a empresa precisa ser competitiva no país, mas precisa ser competitiva também fora do país. Tem que ter alvo mundial. Eu acho que isso é um ponto que eu acho que a gente deveria ter em mente, anotar num papelzinho amarelo ali no caderno, para quando chegar a nossa vez aqui do Build Back Better, como estão fazendo os americanos,
a gente lembrar dessa anotação e pensar uma maneira virtuosa de estimular a competição e de estimular a internacionalização empresarial. Muito obrigado, foi realmente bem esclarecedor aí, né? Essa evolução que você vem, ou involução, vamos dizer assim, né? Que você vem nos mostrando, né? Dessa situação. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, professor Petros. Professor Brito, professor Ado quer fazer uma pergunta. Professor Ado, por favor. Professor Brito, prazer revê-lo. Muito obrigado pela Tudo bom? palestra. Ótimo ver você aqui. Joia. Ô, Brito, bom, primeiro um comentário, eu gostei muito do seu ponto, né, de que a gente não precisa ficar olhando como que o povo está fazendo lá fora, pode olhar como é que está acontecendo aqui dentro e andar para frente, né? As 1.038 startups da Unicamp são realmente assim, um número que dá muita alegria, tá? E com base nesse número, eu tenho uma pergunta para você que se engata no seu comentário anterior, né? A dificuldade nossa de fazer essa transformação nas empresas, você acha que está atrelado realmente a algum mecanismo, como você falou, ou a gente tem um problema cultural, da lógica de que, como é que chama, a tecnologia se compra? E aí, nesse sentido, você formar startups como você mostrou que a Unicamp tem feito tanto, seria um mecanismo muito mais eficiente do que tentar abordar as empresas já consolidadas, né? O que você acha disso, Brito? Olha, eu acho que as duas coisas precisam ser feitas, Ado, porque, quer dizer, tem um lado é claro que um caminho para tratar do desafio é esse de criar novas empresas, que é bom, porque também faz uma coisa que é aquilo que os economistas chamam de mudar a tessitura do tecido econômico do Brasil, muda os setores, porque as empresas novas aparecem em setores onde tem oportunidades atuais, onde às vezes nem existia antigamente. Mas eu acho que as empresas grandes também têm um papel e a política, para isso, precisa ter maneiras também de mobilizá-las, porque elas empregam muita gente, elas movem uma cadeia de fornecedores. Então, eu acho que é preciso fazer as duas coisas. Fazer as duas coisas. Eu acho que mesmo digamos assim, no tópico do empreendedorismo, das empresas, startups, spin-offs, etc., eu acho que a gente precisava pôr mais na mesa a ideia que se relaciona com aquilo que você falou, os alemães vão comprar o seu aparelho lá, tá certo? Se relaciona com a ideia de que a empresa precisa também tentar mostrar que ela é boa para fora do Brasil, e não só que ela é boa aqui no Brasil. Certo? Isso, eu imaginaria que programas de apoio governamentais deveriam olhar para isso. A sua empresa conseguir tem cliente fora daqui, porque é uma medida, né, da capacidade de competir, da qualidade da ideia que move a empresa. Eu acho que a gente precisava olhar mais para isso, mas eu não acho que é um assunto de natureza cultural, Ado. Eu acho que a empresa se move de acordo com as regras da economia. Se as regras da economia do país deixarem a empresa funcionar e ser medíocre, e o diretor ter uma casa bonita na praia, e o presidente levar a família para tirar férias no exterior, etc., eles vão fazer assim. É desse jeito. Então, precisa que as regras da economia brasileira digam uma coisa diferente. Então, aí a maneira de comportar, o comportamento muda. Ele é induzido pelas regras, o comportamento. Perfeito. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Um grande prazer ver você aqui. Parabéns. Muito legais seus resultados e a iniciativa sua. Legal, obrigado.
Obrigado, professor Ado, pela pergunta. Professor Brito, a gente tem algumas perguntas no chat. Eu sei que a gente está com o tempo avançado, mas são perguntas interessantes e eu gostaria de Estou fazer. vendo aqui. O Walter fez uma pergunta ainda na palestra do professor Ado, mas que cabe também para a sua palestra. Eu vou ler aqui, que ele falou a seguinte coisa. O processo de transformar uma inovação, né, uma descoberta científica, e levar ela para o mercado, ele é longo. Então, a pergunta dele é qual é a solução para que os desenvolvedores dessa tecnologia, ou seja, os pesquisadores que estão lá no laboratório, se sustentarem durante todo esse tempo, até que a tecnologia seja monetizada e torne os pesquisadores empresários. Porque tem um gap temporal. Tem um gap e que pode ser de muitos anos. A solução que foi criada para isso no mundo é o assunto do capital de risco, do venture capital. Quer dizer, um estudante lá numa empresa na Califórnia que tem uma ideia, ele vai e tenta convencer um investidor a fazer a primeira parte do investimento para a empresa durar, para ele abrir a empresa e a empresa durar 1 ano e meio. Depois, quando a empresa tem 9 meses, ele procura um outro para fazer os próximos 2 anos. Então, tem um nome, né? Tem Round 1, Round 2, Round 3, Round 4, e vai indo e vão ficando maiores à medida que vai demonstrando melhor as possibilidades. Esse mecanismo do capital de risco ele existe também no Brasil, mas ele é um pouco é bem mais fraco no Brasil. De novo, eu acho por causa da história das regras da economia. Quer dizer, como o Brasil tinha até tempo muito recente taxas de juros enormes e maneiras de ganhar dinheiro investindo capital, onde o risco era bem pequeno, para que alguém ia pegar um rico ia pegar o dinheiro e pôr num fundo de venture que pode ser que a empresa dê certo, pode ser que não dê, que nem aquela que a moça está sendo julgada agora lá na Califórnia, aquela Theranos que fazia o exame de sangue, tá certo? Então, se tiver um jeito fácil de ganhar e sem risco, as pessoas vão querer esse caminho. Então, a economia brasileira precisava, quando começou a baixar a taxa de juros no Brasil, imediatamente se observou um aumento no capital de risco. Mas agora o juro já voltou a subir, mas atualmente nós estamos numa situação tão instável que não dá nem para usar como medida. Mas o grande caminho é esse do venture capital, que injeta nas empresas volume de recurso muito maior do que o governo injeta. Quer dizer, em geral, a pessoa da universidade está na universidade com um laboratório que custa $150 mil por ano, quando ele recebe a primeira injeção de venture capital, ele passa a falar de 1,5 milhão por ano. 10 vezes mais. Aí contrata mais 10 técnicos, compra os equipamentos, não sei o quê. Então, o caminho disso é o investimento privado. Tem, é claro, já estou estendendo demais, me desculpe, mas eu preciso terminar dizendo isso. Tem, é claro, programas governamentais que fazem investimentos menores, investimentos limitados. Eu mostrei aí o programa PIP da FAPESP. Uma empresa que esteja no estado de São Paulo pode pedir um financiamento para a FAPESP e vai ganhar 1,5 milhão por 1 ano e meio para desenvolver uma ideia e, nesse tempo, tentar, é uma espécie de um seed money, para daí tentar, nesse período, obter um investidor que talvez traga para a empresa 5 milhões, com os quais ela vai operar os próximos 2 anos, para depois buscar outros 10 milhões e assim vai. Esse programa PIP da FAPESP aprova muito projeto. Quando eu estava lá na FAPESP, acho que ainda é assim, era um projeto por dia útil. Todo dia aprovava um projeto de uma pequena empresa, frequentemente empresa que tinha um estudante de mestrado e um de doutorado que resolveram criar uma coisa. Muito obrigado pela resposta, professor. Eu acho que a sua resposta também encaixa na pergunta do Felipe Flaioni, que ele pergunta que o senhor não acredita que a falta de mais empresas nacionais do porte da Embraer não impacta? O senhor acredita que ele quer dizer, o senhor acredita que a falta de mais empresas nacionais como a Embraer impacta diretamente no pouco investimento privado? E aí, se sim, como fomentar o crescimento de mais empresas como essa?
Veja, eu não acho muito, não, porque então, no Brasil tem a Embraer, que é grande, tem a Petrobras, tem Ultra, tem, como é que chama essa outra aí? Cosan, tem muitas empresas grandes no Brasil. E uma coisa que precisa ter em mente é assim, as empresas que fazem investimento, agora nós estamos falando de outra coisa que não é startup, tá certo? Ok. É colaboração da universidade com a empresa. As empresas que vão buscar colaboração com a universidade, ou que trabalham em colaboração com a universidade, não são só as brasileiras. Na verdade, a maior parte são as estrangeiras. Na minha experiência na FAPESP, os programas que a gente fez com empresa estrangeira foram muito maiores do que os programas feitos com empresa nacional. As pessoas, às vezes, têm esse pensamento, aí sim, é uma coisa que vem de assunto cultural, de pensar, não, mas a empresa estrangeira não vai trazer para o Brasil, não sei o quê. Não é verdade, elas trazem porque tem gente esperta no Brasil. Tem pesquisador bom, tem aluno bom e ainda por cima eles custam barato, porque pagar em real é muito melhor para eles do que pagar em libra ou em dólar ou em euro, tá certo? Então, tem muito. Nós fizemos na FAPES um monte de programa com empresa farmacêutica, Shell, petróleo, defensivo agrícola, não, controle biológico, um monte. Então, essas oportunidades existem. Onde eu acho que a gente escorrega na política brasileira é uma coisa a qual o Ado se referiu, que é a história de usar o poder de compra do Estado para viabilizar uma empresa nova, que foi exatamente o que o Brasil usou para viabilizar a Embraer. Quando a Embraer era uma reunião ali de 10 ex-alunos do ITA, a Força Aérea, eles conseguiram convencer a Força Aérea Brasileira a botar uma encomenda de sei lá quantos, 50, 100 aviões do tipo Bandeirante, quando o avião estivesse pronto. E aí eles conseguiram fazer e tinham um cliente já contratado. Isso é uma coisa que todos os países do mundo fazem. O Brasil já fez isso, mas por alguma razão parou de fazer. Fez na Embraer, fez um pouco naquele assunto dos medicamentos contra a AIDS, na época de 1999 ou 2000, quando até ameaçou que ia quebrar a patente, etc. Depois parou de fazer esse assunto das encomendas governamentais. Eu acho que, em parte, parou porque esse assunto virou também tão objeto de tanta corrupção, né, que todo mundo fica com medo hoje em dia de se envolver com isso. Exato. Professor, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua generosidade em vir aqui com a gente compartilhar essa quantidade impressionante. Eu, assim como o professor Petro, sou um acompanhador dos seus gráficos desde o começo dos anos 2000. Repetindo, eu era um aluno de mestrado, primeiro ano, primeira vez que eu ouvi falar em capital de risco para pesquisa científica, isso me impactou tanto que eu nunca esqueci.